Sejam todos muito bem-vindos ao 10º episódio do Linkscast, o podcast que eu criei para trazer os nossos clientes, falar de vários assuntos e também sempre falar do nosso querido e bom marketing. E hoje eu estou aqui com a Vivian, muito obrigada pela tua participação. A Vivian é educadora financeira e especialista em investimentos. Então, obrigada pelo aceitar o convite, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dami. É um prazer estar aqui, conhecer essa agência bem linda e compartilhar com vocês um pouquinho desse conteúdo que é tão importante na vida de todos nós, não é verdade? Então, educação financeira é um gargalo de muitas pessoas, né? De toda a sociedade brasileira em especial, né? Brasileira, especial. E fora, começando já introduzindo o nosso assunto, né? Como que funciona isso? Fora do país, a gente tem uma educação financeira melhor? O que acontece? Em economias mais maduras, né? Europa, Estados Unidos, as pessoas, a população, ela já tem um certo entendimento e bons hábitos financeiros. Uhum. É comum que as pessoas guardem parte da sua renda, que poupem até mais do que 10% da sua renda. No Brasil, a gente tem um desafio um pouco maior. A gente vive num contexto de analfabetismo financeiro e não por falta de informação, mas por vezes por falta de atitude, por falta de entendimento claro das pessoas sobre o que é uma educação financeira. Uhum. É muito comum que as pessoas associem esse termo a privações, né? Então para eu ter uma boa vida financeira eu tenho que cortar tudo que não é essencial. Uhum. E não é sobre isso, né? Então, educar financeiramente a população é ensiná-los a ter hábitos saudáveis para que elas vivam bem hoje, mas sem deixar de construir, né, uma independência, uma segurança financeira nas suas vidas. Uhum. Tá, e o brasileiro não tem esse costume. Eu fico sempre pensando, né? Eu tenho 2 filhos e fico pensando por que desde pequeno a gente não tem uma aula só sobre isso. Né? Isso daí é um ponto importante, principalmente para quem tem filhos pequenos. A gente tem uma questão cultural aqui no Brasil, né? Que a educação financeira ela não é ensinada nas escolas, ela não é ensinada nas universidades, muitas vezes, e ela não é tratada dentro de casa, né? As pessoas não conversam sobre finanças numa mesa de jantar, não envolvem os filhos nessa conversa, não planejam o orçamento juntos. Uhum. Então, como a gente tem essa questão cultural no Brasil, como é que o brasileiro aprende a gerir suas finanças? Muitas vezes é na dor, né? Uhum. As pessoas aprendem com os danos e não com os anos. Uhum. E é muito melhor quando a gente aprende por amor, né? A gente aprende desde cedo, seja incentivado por alguém que está ao nosso lado. Nós, pais, temos uma grande responsabilidade em educar os filhos financeiramente. Mas como faremos isso se não tivermos essa educação? Exato. Exatamente, mas é que tu também, né, falando, tu tem toda essa visão, mas o que fazer quando tu não tem? Então eu sou uma pessoa perfeita para isso, que eu... Ótimo! Péssimo! Vamos fazer todo o teu estudo de casa, então. O que se faz, né? Tipo, eu queria muito ensinar, eu adoto ali com meu filho, mesada, você trabalha, faz algumas coisas dentro de casa e ganha tanto, e vai guardando teu dinheiro. A gente tem um porquinho que é pra Disney. A gente quer ir pra Disney. Mas não existe isso que tu falou. Tipo, eu sempre tenho que guardar um pouquinho. Então, o que seria um caminho ideal aí? Bom, vamos lá. A gente sabe que dar exemplos, analogias para os filhos, dependendo da faixa etária, nós temos alguns exemplos e algumas práticas que são mais ou menos adequadas. E a partir dos 5, 6 aninhos, a gente já consegue estabelecer algumas dinâmicas, como o próprio cofrinho, ensinar a diferença entre desejo e necessidade, que a gente primeiro tem que fazer o que precisa ser feito para depois fazer o que a gente quer fazer, né? E a gente, aos pouquinhos, vai inserindo o tema e tem toda uma construção na educação dos filhos. Mas os pais, no primeiro momento, né, que não tiveram o exemplo dentro de casa e muitas vezes foram empreender, precisaram tomar crédito, né, aprenderam aí com os desafios da vida, o que acontece com a sociedade? 2 a cada 3 famílias têm dívidas. E tudo bem ter dívidas, né? Ninguém consegue construir uma empresa, um projeto de vida, comprar um imóvel sem ter acesso ao crédito, muitas vezes. Mas o problema é quando as pessoas começam a se endividar e excedem a sua própria capacidade de pagamento. E aí sim, Dani, a gente vai para um problema muito grande na nossa sociedade, que é a inadimplência, né? Hoje, mais de 40% dos adultos estão inadimplentes.
A gente está falando de 70% da sociedade adulta. Nossa. Você já pensou como é que um pai, um responsável, uma mãe, que sabe dessa responsabilidade de educar o seu filho, estando inadimplente, não consegue nem dormir direito, cheio de problema. Então, a gente primeiro precisa ensinar esse adulto para depois ele começar a aplicar com seus filhos, dando bons exemplos. Porque a gente não ensina só com o que a gente fala. A gente ensina muito mais com o que a gente faz, não é verdade? Com certeza. É. E aí a gente olha para essa realidade dos brasileiros e a gente não precisa ter medo de ter dívida. A gente precisa conhecer o quanto a gente pode assumir de dívida para não abrir mão né, de uma construção de um projeto de vida em prol de um consumo imediato. Sim. E até porque às vezes a pessoa ganha bem, a pessoa tem grana, mas ela não tem esse conhecimento para, não é, precisa de ajuda, né, para se organizar e ver o que eu faço primeiro, né? Às vezes eu sinto isso assim. E a gente pensando também num público mais não tão jovem, mas esse público geração Z, né? Também não está tendo esse conhecimento, né? Eu observo isso, né? Até as pessoas que eu trabalho aqui, não vejo assim que existe eu estou guardando aqui, eu estou fazendo isso aqui. Não, vai deixando a vida levar. Vai deixando, né? Nós somos seres humanos, somos muito imediatistas e a gente tem aquela tendência natural de procrastinar o que não é agradável para nós, né? E muitas vezes parar para analisar a sua realidade financeira não é algo agradável, mas é algo extremamente necessário. Então, procrastinar e negligenciar uma responsabilidade que é só nossa é um caminho para que a gente, de fato, nunca consiga construir nada e viva sempre correndo atrás da roda. E você que conhece bem do mundo de marketing sabe que o problema de hoje não é a falta de informação, é o excesso. Exato. É o excesso de informação. Então, tem fake news misturada com informação que tem fonte confiável, propriedade. Tem muitos influencers muito rasos que, por vezes, não têm um conhecimento de fato no assunto, mas aquilo ali está gerando likes, está gerando polêmica. Então, as pessoas, o indivíduo, ele fica realmente sobrecarregado de tanta informação, né? Vai para cá, vai para lá. Educação dos filhos, né? É um falando que pode isso, outro falando que não deve isso. Então, é isso que acontece também no universo das finanças. Muita gente querendo enriquecer rapidamente, muito apelo às apostas, né? Então, dados hoje alarmantes mostram que o brasileiro ele gasta 7 vezes mais nas bets do que fazendo investimentos. Meu como, Deus. por exemplo, no Ibovespa, na Bolsa. Então, as pessoas elas querem ganhos rápidos. Nós somos imediatistas, né? E como fugir disso? O primeiro passo é a gente querer, é a gente entender que só depende de nós. E para que a gente tenha uma vida financeira organizada, o primeiro passo é o autoconhecimento financeiro. Todo mundo precisa parar por algum tempo na sua vida e analisar como está o seu retrato financeiro. Como é que ela vai fazer isso? Não existe outra forma a não ser organizar o seu orçamento doméstico, o orçamento familiar, chame como quiser, né? O orçamento nada mais é do que eu conhecer o quanto entra, como entra a minha renda, e a minha renda pode entrar de várias formas. Eu posso ter um contrato CLT, eu posso ter uma renda dos meus clientes, eu posso ter renda de aluguéis, eu posso receber uma pensão, não importa. Então, eu preciso saber o quanto entra e a forma como entra, a periodicidade disso, e, ao mesmo tempo, quanto custa a minha vida. E parece tão óbvio, né? Saber quanto custa a sua vida. Muita gente não sabe. E além de não saber quanto custa a vida hoje, as pessoas elas não precificam quanto custa a vida que elas desejam ter. Elas apenas querem ter. Só que se aquela vida que você tanto sonha em ter não cabe no seu orçamento hoje, não é se endividando que você vai conquistá-la. Exatamente. E como que faz? Porque, por exemplo, para saber o custo de vida, né, existem as contas fixas e algumas variáveis também, mas existe o teu dia a dia. Teu almoço, teu Uber, teus gastos ali, que às vezes nem é lazer, às vezes é uma necessidade diária, né? E como ter esse controle, né? Eu já vi que existem vários aplicativos que tu vai lá, coloca o valor que tu gastou, mas às vezes não funciona. A pessoa esquece de colocar ali, não é uma coisa fácil de tu todo dia ter essa disciplina, né? De controlar isso aí. Quando vê, tu tá gastando com lazer muito e tu nem tá sabendo onde tá indo. É chato, né? Aquela história de que a educação financeira, você tem que anotar tudo na ponta do lápis, você tem que deixar o cafezinho, você tem que registrar isso. Ninguém vai sustentar
essa rotina, né, esse comportamento por muito tempo. Então, o que a gente precisa fazer é, sim, num primeiro momento, sentar, pegar o meu extrato do meu cartão de crédito, pegar o meu extrato da conta corrente, né, fazer pegar através do histórico e saber os meus gastos essenciais, que são os gastos fixos da minha vida. Então, quando a gente fala de moradia, alimentação, transporte, vestuário, educação dos filhos, são gastos que se repetem todos os meses. Ah, Vivian, mas a minha conta de luz não é igual todos os meses. Sim, naturalmente, mas você vai ter que pagar a sua conta de luz todos os meses. Então, não é um gasto fixo? É. Você consegue economizar na sua conta de luz? Provavelmente. Se você desligar o ar quando sair de casa, né? Apagar as luzes. Você consegue economizar na sua conta de água? Consigo, tomando um banho mais eficiente, né? Enfim, várias formas de se economizar nos gastos fixos. Agora, a gente não vive só para sobreviver, não é verdade? Então, viver para pagar a conta para sobreviver não tem graça nenhuma. O orçamento, ele precisa comportar também aqueles gastos não essenciais, que muitas pessoas enquadram como os gastos variáveis, né? O supérfluo, que não é pecado, Dami. E aí a gente tem que desconstruir essa ideia de que a gente tem que eliminar tudo que é supérfluo do orçamento. Não. O que a gente precisa eliminar é o desperdício. É aquele gasto que não me gera nenhum bem-estar. Mas o supérfluo, eu vou dar o exemplo das mulheres, né? Todo mundo, né? Principalmente as mulheres que passam aí dos 40 anos, quer estar com o seu botox em dia, não é verdade? Quer ter o seu estilo de vida mais confortável, quer fazer uma academia, praticar suas atividades, comer bem. São coisas que eu posso me permitir pela minha qualidade de vida, desde que elas caibam no meu orçamento, tá? O desperdício é, naturalmente, você comprar roupas que você nunca vai utilizar por um consumo excessivo, você, enfim, ser irresponsável e receber um monte de multas de trânsito por estacionamento indevido, coisas desse tipo. Isso aí a gente precisa eliminar de fato. Mas quando o nosso orçamento ele tem espaço para o meu custo de vida, ele comporta os meus gastos variáveis, eu preciso inserir nesse orçamento o quê? Um espaço para investir todos os meses. E é isso que as pessoas não fazem. O orçamento não é só você ver o quanto entra e como sai, é você inserir ali dentro um compromisso com você mesmo, que é investir sem esperar sobrar. Porque se a gente deixa para guardar dinheiro quando sobra, nunca sobra. É como se fosse um compromisso igual, uma conta. Exatamente. Tá, mas assim, o que eu acho, né? Falando por mim mesmo, eu vejo que não é muito atrativo, assim. Tipo, tudo bem, a longo prazo vai ter um resultado legal. Mas o que seria algo legal para a pessoa investir e ter um resultado? Tipo, daqui a 10 anos eu vou ter 1 milhão guardado. Né? Como fazer essa visão do futuro, assim, para ser atrativo, né? Porque às vezes tu pensa, eu vou guardar R$500 por mês. Vai juntar pouquíssimo dinheiro, entendeu? É o que verdade. fazer para isso melhorar, assim? Porque pensando por uma pessoa que, por exemplo, não tem muita grana para investir. Vamos lá, eu vou trazer alguns exemplos aqui bem práticos para você, que vão ilustrar um pouquinho melhor, né, o que o tempo, a disciplina e os juros compostos podem fazer na nossa vida. Tá. Porque sim, com a visão imediatista que temos, eu vou guardar R$100 por mês, quanto que eu vou ter, né, mês que vem, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Talvez seja pouco, dependendo da modalidade de investimento que você faça. Mas eu quero trazer aqui o efeito que esses 3 pilares podem realizar juntos na nossa vida financeira. E aí eu quero fazer uma ressalva muito importante, que é trazer um pouquinho do cenário econômico para a nossa conversa. A gente vive no Brasil, e o Brasil é o país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo, tá? Estou falando do mundo inteiro. Hoje a taxa de juros do Brasil está em 15% ao ano. A gente está gravando esse podcast aqui em novembro de 2025. A expectativa é que a gente continue pelos próximos meses com uma taxa bastante alta. Vivian, mas isso é os juros nominal, né? Tem a inflação que a gente tem que descontar. Sim, ok. Mas os juros reais do Brasil são o segundo maior do mundo. Tá? O nosso juros real hoje está em torno de 9% ao ano. Isso significa dizer que para a pessoa que precisa tomar um crédito aqui no Brasil, esse crédito custa caro. O crédito que ela toma com uma taxa de juros tão alta e o efeito dos juros compostos pode fazer com que aquela dívida se torne uma bola de neve. Ao mesmo tempo, para quem investe, os juros altos causam um efeito muito positivo. Tem uma simulação bem simples aqui para a gente poder comparar, por exemplo, uma pessoa
que guarda R$ 120 por mês numa poupança, tá? Então, vamos supor que essa pessoa, por 5 anos, teve essa disciplina de guardar R$ 120 por mês. Tá, 5 anos. Em 5 anos. Em 5 anos, ela vai ter, né, um patrimônio ali em torno de R$ 8.500 aproximadamente. Mas se essa mesma pessoa tiver devendo R$ 120 por mês, tá? Ela vai ter acumulado uma dívida de mais de R$ 44.000 no mesmo período. Que diferença. Isso é o efeito multiplicador que os juros compostos causam. O crédito é caro. Então, isso não quer dizer que você não possa pegar um crédito, você pode pegar, mas você tem que saber o quanto isso vai custar e ver se isso cabe no seu orçamento. Agora, se você estiver investindo com recorrência e disciplina, esses mesmos juros, ao passar do tempo, com 10, com 20, com 30 anos, você vai acumular um patrimônio que vai funcionar como se fosse a sua árvore que gera frutos. E a independência financeira é isso, é você construir ao longo da sua vida uma árvore forte para você viver colhendo os frutos sem precisar cortar os galhos. Você até pode cortar os galhos da sua árvore, mas aí você tem que projetar o quanto tempo você vai viver dessa árvore, né? E a gente está vivendo muito hoje, né, Dani? A gente está passando dos 100 anos, então a expectativa de vida aumentou. Se eu conseguir viver apenas colhendo os frutos, essa árvore se perpetua e isso me dá liberdade para fazer o que eu quiser, inclusive para eu continuar trabalhando, mas sem depender do dinheiro. É muito prazeroso quando você trabalha por um propósito e não só pelo dinheiro que isso te traz, não é? Tá, e esse 120, voltando do teu cálculo ali dos 5 anos, se existe uma maneira da pessoa não guardar só 8, guardar mais que isso, usando uma outra maneira de investir mais rentável? Sim, hoje em dia, Dami, as pessoas querem sempre o maior rendimento, né? O que é natural. E tem uma coisa que é pouco falado na educação financeira, que é o índice de suficiência. O quanto é suficiente para você. E um bom planejador financeiro, ele vai justamente te fazer perguntas e provocar algumas reflexões para que você compreenda o que você quer, o que é valor para você, né? Muito antes de falar apenas do quanto o investimento vai render. Então, existem modalidades de renda fixa no Brasil, que muitas vezes vão acompanhar a taxa de juros do país, como eu falei, que é bastante alta já. Hoje em dia, no Brasil, você consegue ganhar ali aquele tão sonhado 1% ao mês, sem correr risco, sem imobilizar o seu patrimônio, né? E mantendo ali uma aplicação que acompanha os juros. Agora, quero ganhar mais no médio e longo prazo. Existem outras modalidades, a renda variável, a própria bolsa, né, as ações. Existem outras estruturas, como fundos imobiliários, que vão te dar, além de uma valorização da cota, rendimento de aluguéis isento de imposto de renda na pessoa física. Então, existe uma infinidade de produtos de investimentos. Mas antes da gente definir qual é o melhor investimento para cada indivíduo, a gente precisa primeiro entender o perfil dele de tolerância a risco, a capacidade que ele tem de correr risco. Porque não é só querer. Eu quero investir em renda variável, mas será que hoje, na sua situação financeira atual, é o mais adequado? Não é? E com isso, a gente montar uma diversificação. Todo mundo precisa ter a sua vida financeira organizada em 3 caixinhas. A primeira reserva é o que a gente chama de reserva de emergência, que é aquele investimento, Dami, que para qualquer eventualidade que acontecer na minha vida, é dali que eu vou tirar o dinheiro. Então, imprevistos acontecem, né? Eu tive um problema de saúde que o plano de saúde não cobre, por exemplo, preciso ter essa reserva. Perdi o emprego, preciso custear o meu padrão de vida por 3, 6 meses, 1 ano, também vai sair dali, né? Depois de eu encher essa caixinha, aí sim eu vou pensar na minha caixinha, que é a reserva de médio prazo ou de construção do meu patrimônio. São os meus outros objetivos de vida, né? Porque ninguém vive só para o imprevisto, as pessoas vivem também para realizar seus sonhos. Quero morar fora, quero fazer um intercâmbio, quero comprar um imóvel, quanto tempo eu tenho? Então, essa caixinha eu posso assumir um pouquinho mais de risco nos meus investimentos, dependendo do tempo que eu tenho e do meu perfil. E a última caixinha, que é a mais negligenciada, mas é a que a gente precisa começar enquanto é tempo, que é a caixinha da minha independência financeira. Muitos chamam de caixinha da aposentadoria. A longo prazo isso aí, né? Longo prazo. Vivian, mas a aposentadoria falta tanto, eu não quero deixar para me aposentar com 65 anos. Você não precisa, você pode antecipar a sua aposentadoria com a sua liberdade financeira. E não significa que você vai parar de trabalhar. Você apenas vai desacelerar, talvez, o ritmo,
fazendo mais as coisas que gostam e que te geram prazer, valor, né? Essa caixinha da aposentadoria, Dami, eu vou construindo ela ao longo da vida. Então, os meus investimentos, eu vou botar um pedacinho para encher a minha caixinha do imprevisto. Tá cheia essa caixinha, beleza. Outro pedaço vai para os meus projetos de vida e outro pedaço vai para a aposentadoria. Eu não vou nunca investir numa coisa só, certo? Porque senão, qualquer necessidade, eu desmorono, eu desconstruo todo o meu planejamento financeiro. Então, o primeiro passo é a gente visualizar essa organização para saber para onde direcionar. Porque existem investimentos que são mais interessantes para o longo prazo, outros para o curto prazo, outros que têm mais risco e tendem a me dar mais do que os juros, e outros que me dão mais tranquilidade e segurança. Então, não existe uma fórmula mágica. Se eu te perguntar agora, me diz passo a passo para eu começar agora a organizar a minha vida financeira. Depende, tu vai me dizer, depende do teu perfil, do investimento que tu quer fazer. É isso, né? Na teoria, sim, né? Seria imprudente da minha parte como planejadora financeira te dar uma receita de bolo sem conhecer a sua realidade, né? Porém, o que eu posso dizer hoje que funciona para todo mundo, até as pessoas que têm um perfil muito arrojado, enfim. Hoje, com a taxa de juros alta do jeito que está, se você não tem nenhuma reserva financeira ainda, você precisa priorizar a sua primeira caixinha, que é a reserva da emergência. Para essa reserva, não adianta a gente ficar idealizando aqui aplicações super extraordinárias. Essa reserva é arroz com feijão. É optar por aplicações de baixo risco, com liquidez imediata, que é justamente poder resgatar a qualquer momento, e ao mesmo tempo que me permitem um rendimento adequado. 15% ao ano tá bom para você? E aí? Vamos falar da suficiência. Se você escolher começar nessa caixinha, você pode optar por títulos públicos do Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic, que é uma aplicação que vai acompanhar os juros sem você fazer nenhum esforço. Existem os CDBs, né? Emitidos pelos próprios bancos, LCI, LCA e até fundos de investimentos que são conservadores. Então, existem muitas coisas que você pode fazer sem um conhecimento amplo em finanças, apenas acompanhando a taxa de juros. Esse é o primeiro passo. Tá, mas parando para pensar, né, que tu falou que tem muita gente inadimplente, com dívida e tudo mais. A pessoa que tem dívida, como que ela faz se ela tem que pagar a dívida e aí ela tem que guardar a reserva de emergência? Tipo, qual que é a prioridade? Dívida, óbvio. Ótima pergunta essa. Porque na teoria é tudo tão lindo, é tudo tão fácil, não é verdade, gente? Mas vamos agora trazer para a vida real. É isso que eu gosto, falar de finanças para uma vida real, né, gente? E a gente sabe que a realidade dos brasileiros, como você falou, normalmente eles já têm um endividamento bastante ali esgoelando o seu orçamento. Quando a gente consegue visualizar a nossa vida financeira através desse exercício do orçamento, né? Enxergar o quanto entra, o quanto sai, eu estou deficitário, eu estou superavitário ou eu estou fechando no 0 a 0. Fechar no 0 a 0 não significa ter saúde financeira, tá, gente? Porque se eu não tiver tido o hábito de investir antes de fechar no 0 a 0, eu não estou construindo nada. Então, as pessoas que têm dívida, primeira análise que elas precisam fazer é o quanto esse endividamento está consumindo da sua renda mensal. Então, nós, educadores financeiros, sempre recomendamos que as pessoas não tenham um endividamento que exceda a 30% da sua renda. Ou seja, vamos fazer um exercício prático. Uma pessoa que ganha 10 mil reais, se ela estiver dedicando próximo a 3 mil reais por mês para pagar parcelas de dívida, ela já está com o endividamento dela no limite. Pensa, 30% de tudo que você ganha indo para pagar prestações de dívidas. Algumas dívidas constroem patrimônio? Sim. Estou investindo no meu negócio, estou investindo num imóvel que vai valorizar, enfim. Mas tem muita dívida que não constrói patrimônio. Então, a gente precisa olhar a qualidade dessas dívidas e buscar sempre reduzir esse endividamento para ter espaço justamente para quê? Para capacidade de poupança, para os investimentos. E aí, quando eu olho para o quanto eu tenho de dívidas, e se esse endividamento está abaixo dos 30%, está ali em 10%, 15%, ok, está tudo bem. Então, vamos fazer uma distribuição adequada desse orçamento? O que a regra 50, 15, 35 ela diz? Ela diz que uma pessoa ela pode e deve destinar até 50% da sua renda ao seu custo fixo de vida. Lembra que a gente falou dos gastos essenciais? Então, se metade da minha renda está indo para pagar minha moradia, minha alimentação, meu transporte, minha vida estrutural, tá tudo bem. Sobra quanto? Sobrou 50, né?
O que eu faço com os outros 50%? E aí vamos mostrar que educação financeira não é privação, é bem-estar. Eu posso pegar uma fatia de 15%, tá? De 15% a 20% para as minhas prioridades financeiras. E aí, Dami, entra a sua pergunta. Prioridade financeira, para mim, pode ser diferente da sua prioridade. Se eu vivo, eu não tenho nenhum tipo de dívida, a minha prioridade é investir esses 15%. Se eu já tenho uma parcela de dívidas ali dentro, a minha prioridade é pagar essas dívidas e, com a diferença, investir, né? Fazer um bem bolado ali, um meio termo. 10 para um, 10 para outro, 15 para um, 15 para outro. Sempre começando a eliminar as dívidas mais caras primeiro, tá? Aquelas que têm a maior taxa de juros. Sobrou quanto? Sobra 30%. E 30% para o meu bem-estar, para eu gastar com aqueles gastos que sim são supérfluos, mas que me dão qualidade de vida, que me fazem viver com propósito, feliz, né? Então, quando a gente consegue dividir o nosso orçamento dessa forma, a gente faz o dever de casa e consegue gastar com a consciência tranquila. O problema é se a pessoa não cuida das suas prioridades financeiras dentro desse orçamento e quer gastar tudo que sobra para os seus prazeres. Ou se a pessoa não tem 50% de gastos normais, ela tem 90%. Ótimo exemplo. E aí vem o conceito de viver a própria vida, Dami. Eu trabalho há mais de 15 anos com consultoria financeira e eu já atendi todo tipo de pessoa, né? Desde pessoas com altíssimo padrão de renda, pessoas com uma renda relativamente baixa, dada a média da sociedade, pessoas com patrimônio enorme, totalmente imobilizado, pessoas que nunca construíram nada. Então, tem muita gente que tem um alto nível de renda, mas que tem um custo de vida que estrangula toda a sua capacidade de poupança. Pessoas que têm, famílias, né, casais, que têm ali uma renda de 50, 60 mil reais por mês, que é considerado uma boa renda, hoje para a média brasileira, mas que tem um custo de vida de 72 mil reais. Exato. E aí como faz? Todo mês está usando cheque especial, está pagando o cartão de crédito na fatura mínima, e aí está usando o juros rotativo, que são, né, as formas de crédito mais caras hoje. E isso é um endividamento silencioso e é uma vida, muitas vezes, de aparência. Então, viver a própria vida é justamente fazer essa autoanálise e entender se hoje o meu custo estrutural, ele cabe no meu orçamento verdadeiramente. E eu não devo gastar mais de 50% da minha renda apenas para manter uma estrutura de vida. Senão, eu não consigo ter espaço para os prazeres e para a construção de patrimônio. Mas é que se tu falando assim... Eu imagino que tu tem essa consciência, né? Porque por mais que tu entenda tudo isso, tu também sabe como que é a vida da pessoa que não entende, né? Então, como que funciona a pessoa tá nesse cenário aí? O primeiro passo que ela tem que fazer para sair? Tu falou, né? A pessoa tem que olhar para a sua vida financeira, fazer um mapa ali, ver o que está acontecendo. Mas a pessoa sozinha, sem uma ajuda de um especialista, é meio difícil, né? É difícil, Dami. Eu entendo perfeitamente. E esse é o grande propósito e valor do trabalho de um planejador financeiro, né? De ajudar essas pessoas não apenas a ter um diagnóstico da sua vida financeira, que o diagnóstico é o primeiro passo. Você vai no médico, o médico vai te fazer as perguntas, vai fazer uma anamnese, vai fazer alguns exames, que seria a prática do orçamento, e aí sim, com aquilo ali, ele vai ter um diagnóstico. Olha, hoje o seu problema é um autoendividamento. Hoje o seu problema é a ausência de uma capacidade de poupança dentro do seu orçamento. Hoje o seu problema é um consumo excessivo. Ou hoje o seu problema é um custo de vida que não cabe dentro da sua renda. Então, com esse diagnóstico, o planejador financeiro vai ajudar essas pessoas a traçar um plano, justamente para equilibrar a sua vida financeira. Legal. Esse é o segredo, é o trabalho, né? do planejador. É o grande valor do Gostei. trabalho de um planejador. E o planejador também ajuda nos investimentos. Completamente. E aí, vale a gente lembrar que falar de planejamento financeiro não se limita a cuidar do orçamento ou de investir. Existem alguns pilares importantes na construção de um planejamento financeiro completo. O primeiro deles, de fato, é o planejamento financeiro, que sem organizar a casa, nada mais vai funcionar. Então, aqui eu estou falando de planejamento de orçamento mesmo. Depois, a gente vai falar sobre o planejamento dos investimentos, que aí já demanda uma conversa mais estruturada, onde a gente vai precisar
conhecendo a sua capacidade de poupança, direcionar os investimentos para construir o que aquela pessoa almeja na sua vida. Depois a gente tem um terceiro pilar, que é o planejamento tributário, o planejamento fiscal, que também é muito importante. Quem é empresário sabe, né, que a gente tem uma carga tributária muito alta. E hoje o mercado financeiro, né, tem instrumentos para nos ajudar a pagar menos imposto e ter mais eficiência, até restituindo o imposto na nossa declaração anual. Nossa, não entendo nada disso. Isso é importante. O outro pilar é o planejamento sucessório, Dami. E hoje eu tenho dedicado muito da minha carreira também a fazer consultoria para pessoas que já em idade mais maduras, que já têm grandes patrimônios constituídos e precisam justamente planejar a sucessão desse patrimônio e trabalhar a proteção de riscos. E o planejamento sucessório é super bacana, porque as pessoas acham que é falar sobre morte, né? E não é só sobre isso, é falar sobre continuidade. Continuidade de algo que foi construído por alguém, que carregou valores naquilo. E a geração que vai herdar aquilo ali precisa entender, precisa também valorizar para que aquilo não seja dilapidado, né? Em 1, 2 gerações. Então, falar sobre isso também é um pilar importante do planejamento financeiro. E, por fim, o planejamento para a longevidade, que é lindo falar sobre isso, porque viver mais não é uma escolha, é uma realidade. E se a gente vai viver mais, a gente não quer apenas sobreviver nessa hora extra, a gente quer viver com qualidade de vida, né? Que legal, gostei. Tá, e o teu trabalho? Tu faz exatamente isso, então? Hoje, Dami, eu cheguei num momento muito especial da minha vida e isso me trouxe muito repertório até para a forma como eu quero atuar daqui para frente. A minha carreira ela foi toda pautada no ambiente corporativo, né, trabalhando em instituições financeiras, desde o maior banco da América Latina até o cooperativismo financeiro, que eu tenho um carinho muito grande. Mas agora que eu estou com 40 anos e tive o privilégio, né, de ter acesso à informação e estudar finanças desde cedo, então eu sempre pratiquei o que eu ensino. Tudo que eu ensino para as pessoas hoje são coisas que na minha vida funcionaram. Então, como eu comecei muito cedo e eu usufruí do tempo, dos juros compostos e de uma disciplina, sempre guardando pelo menos 10% do que eu ganhava, eu consegui conquistar a minha independência financeira nesse momento da vida. A minha ideia era chegar nesse momento aos 50. Mas, graças aos juros, né, que hoje estão bastante altos, isso acabou alavancando, potencializando o meu poder de acumulação. E o patrimônio que eu construí até esse momento da minha vida me permitiu, né, regar aquela árvore que gera frutos. E viver dos frutos dos investimentos que eu construía é o que a gente diz renda passiva. Então, quando você gera uma renda passiva na sua vida, que se sobrepõe muitas vezes à sua renda ativa do trabalho, isso te permite fazer escolhas. E muitas vezes ter mais liberdade e tempo para se dedicar à sua família, se dedicar a ensinar, né, as coisas de valor, mas num formato mais leve. Então, hoje eu tenho dedicado muito da minha carreira a consultorias de investimentos, a palestras e a momentos de troca como esse, onde a gente pode incentivar, né, influenciar positivamente outras pessoas, mostrando que é possível. Tá, mas tu falou então que tu não tá mais trabalhando com planejamento, só com investimento. Não. Hoje a consultoria financeira, tem tudo. Ela envolve os investimentos, mas a consultoria vai de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Não adianta eu querer falar de investimentos com alguém que ainda não tem um autoconhecimento e uma boa gestão das suas finanças pessoais, né? E quando a gente fala de liberdade financeira, tem uma frase que ela diz assim, que ou você ou o seu dinheiro terão que trabalhar até o último dia da sua vida. Então, que o nosso dinheiro possa fazer isso por nós, né? Com certeza. Porque a realidade financeira dos brasileiros é apenas 3% dos aposentados de fato conseguem se manter sozinhos com os recursos do INSS. Os outros 97% dependem de família, né? Ou não podem parar de trabalhar, ou até dependem de caridade. E a gente precisa assumir as rédeas para que não dependamos de ninguém. Que triste, né? Realidade. Mas então quer dizer que tu atende pessoa física e pessoa jurídica?
física e jurídica, naturalmente. E eu queria trazer aqui para você um exercício que pode ser aplicado por qualquer pessoa, tá? Que fala sobre construção de patrimônio. E aqui é até uma provocação para, seja empresário ou seja pessoa física, começar a trabalhar essa autoanálise, essa visão mais crítica sobre o que estamos construindo na nossa vida financeira, se estamos indo para o caminho certo. Tem um cálculo que a gente chama de cálculo do patrimônio ideal, que ele é bem fácil de fazer. E ele diz o seguinte, que dependendo da sua idade e da sua renda bruta anual que você gera, e essa renda bruta pode vir da sua empresa, naturalmente, né? O quanto você deveria ter acumulado de patrimônio nesse momento da sua vida. E aí cada um pode fazer silenciosamente esse exercício e ver se está no ritmo certo, se acumulou menos, se de repente já acumulou até mais, tá? Então funciona assim, sua idade vezes a sua renda bruta anual dividido por 10. Vou fazer um exemplo aqui. Uma pessoa de 40 anos que tem uma renda bruta anual de 100 mil reais, que dá mais ou menos 8 mil por mês, tá? Tá. Se eu pegar 40 vezes 100 mil e dividir por 10, significa que essa pessoa, ela poderia e ela deveria ter construído um patrimônio próximo a 400 mil reais hoje. Ah, Viva, mas isso quer dizer que eu tenho que ter investimentos no banco de 400 mil reais? Não, patrimônio não se limita ao quanto você tem investido no banco. É a sua participação societária na empresa, são os imóveis que você tem, os investimentos, sim, que você tem no banco. Então, tudo de patrimônio que pode ser convertido em dinheiro faz parte disso. Legal, Vivian, já fiz o meu cálculo, vi que eu estou ali próximo de 400 mil. Então, se eu seguir esse ritmo de guardar ali mais ou menos 10% do que eu ganho todos os meses, eu vou alcançar minha liberdade financeira? Certamente vai. Então, se essa mesma pessoa de 40 anos tiver acumulado 400 mil e deixar no investimento, tá? Na renda fixa, com uma rentabilidade aí menor do que a taxa de juros nos dá hoje, tá? A gente sempre faz simulações mais pessimistas, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma simulação considerando uma taxa de juros real de 8% ao ano, tá? Se essa pessoa deixar esses 400 mil reais investido e não fizer mais nada, não guardar mais R$1 daqui para frente, o simples fato do tempo e dos juros compostos estarem trabalhando sobre esses 400 mil reais vai fazer com que aos 60 anos ela tenha acumulado mais de 2 milhões e 700. 2 milhões e 700. Se eu viver com o rendimento mensal disso, em torno ali de 0,8 ao mês, 0,6, 0,8, aí vai depender do nível de juros do momento, essa pessoa vai tirar uma renda mensal passiva de mais de 20 mil. Você entende? Então, você ter acumulado patrimônio e deixar o patrimônio investido por si só já faz ele crescer a ritmos largos, se você tem tempo. Agora, se essa mesma pessoa de 40 anos, que veio fazendo o dever de casa, continuar fazendo o dever de casa dela e continuar guardando 10% do que ela gera por mês, o patrimônio dela vai para mais de 3 milhões de reais e, naturalmente, a renda passiva dela vai ser ainda maior. E será que ela precisa esperar até os 60 anos? E aí que vai aquela reflexão sobre o índice de suficiência. Quanto é suficiente para mim? Eu optei por desacelerar com 40, porque hoje o que a minha árvore gera de frutos já me permite isso. Legal. Já viajei aqui, fiquei imaginando, né? Nossa, investir aqui, investir ali, já dá vontade de sair investindo, né? Só que realmente, como eu falei, sem ajuda profissional, cada um especialista na sua área, né? Dá pra gente estudar sozinho? Dá. Tem muita informação, tem muito cursinho na internet, cursinho bom até, Sim. né? Mas, muitas vezes, sentar com um profissional, olho no olho, conversar, dividir os seus anseios, os seus medos, a sua história, que muitas vezes molda seus comportamentos até aqui, não é verdade? E isso pode ajudar esse profissional a identificar os seus vieses comportamentais para que você não apenas crie hábitos saudáveis, mas para que você se vigie, né? E consiga até controlar o seu consumo excessivo. A gente está numa sociedade que vive aí, ó, vendendo consumo o tempo todo. É difícil mesmo, né? Eu acho que deve ser um desafio, por exemplo, pegar um caso da pessoa que já está inadimplente, que já tem problemas, e fazer ela tirar esse padrão mental, né? Essa rotina, esse dia a dia, esse hábito. Ou às vezes a pessoa já tem um custo de vida elevado, já está acostumada a viver daquele jeito, né?
Tu tem algum caso para contar pra gente, assim? Tipo, uma história de alguém que tu atendeu e tu conseguiu tirar ela desse... Ah, tem muitos, né? Tem muitos, porque muitas pessoas, elas vão por esse caminho justamente por falta de orientação, por falta de atitude em parar e falar, não, eu quero fazer diferente. Aí vai deixando a vida levar. Quando você consegue sensibilizar aquela pessoa, provocar reflexões, ajudá-la nessa autoanálise, ela mesma percebe que se ela não fizer por ela, ninguém vai fazer. E não há... O planejador financeiro, ele não opera milagres. Ele vai te ajudar a direcionar o seu caminho. E a gente pode trazer aqui um case de duas mulheres diferentes, né? Que tiveram comportamentos diferentes e resultados diferentes. Legal. E aí eu quero até fazer um quiz aqui com vocês, para ver o que vocês acham. Vamos contar a história de duas amigas aqui, a Ana e a Maria. A Ana, com 25 anos de idade, ela resolveu começar a guardar R$150 por mês. E ela resolveu fazer isso ali num investimento bem conservador, tá? Numa aplicação como a poupança, né? Que é a primeira aplicação que as pessoas pensam e é naturalmente a que menos rende, né? Hoje a gente consegue ganhar muito mais na renda fixa, mas enfim. Vamos simular que ela botou ali o dinheiro na poupança. E ela teve essa disciplina até os 35 anos de idade. Beleza, com 35 anos ela falou, poxa, já guardei por 10 anos, cansei. Não quero mais fazer isso aqui, eu vou melhorar meu padrão de vida, vou gastar mais da minha renda e vou deixar de guardar esse dinheiro e vou deixar essa reserva que eu constituí rendendo sozinha, tá? Então, ela teve um esforço de poupança durante 10 anos, parou de poupar e deixou o dinheiro rendendo sozinha. Já a amiga dela, Maria, ela começou mais tarde. Ela só começou a guardar dinheiro com 35 anos, os mesmos R$150 na mesma aplicação que a Ana. Só que, diferente da Ana, a Maria nunca parou. A Maria continuou guardando os seus R$150 por mês até completar 65 anos de idade. Veja, ela poupou por 30 anos, enquanto que a Ana poupou apenas por 10 anos. A única diferença entre elas é que a Ana começou mais cedo e a Maria começou mais tarde. Quem você acha que acumulou um patrimônio maior com 65 anos de idade? A Maria? Ou a Ana? Meu Deus. Porque eu fiquei pensando, né? Porque a Ana, ela deixou lá parado o dinheiro sozinho, rendendo. E provavelmente a Ana, ela seguiu... A Maria seguiu usando, ou não? Vamos lá. Normalmente, as pessoas acham que quem poupa por mais tempo tem o melhor resultado. Mas a disciplina de poupar por mais tempo é apenas um dos pilares que vai fazer o teu patrimônio crescer. Porém, o tempo e os juros compostos são os nossos grandes aliados. E nesse exercício que eu trouxe aqui para vocês, quem juntou o maior patrimônio foi a Ana, a menina que poupou por apenas 10 anos, mas que começou com 25 anos de idade. Então, dos 25 aos 30, ela teve disciplina. Dos 30 aos 65, o tempo e os juros compostos trabalharam para ela. Sozinho. E ela acumulou 80 mil a mais do que a Ana, que começou com 35 e não parou até os 65. Por que eu trago esse exercício? Para mostrar para a gente que nunca é tarde, mas o quanto antes a gente começar, mais fácil fica. E aquele comportamento que você trouxe, mas dá preguiça, parece que é tão pouco, mas... né? Isso faz a diferença sim, gente. Não podemos desperdiçar nem o tempo e nem o privilégio de viver num país que tem um juros alto. Para quem deve, isso é ruim, mas para quem investe, é o nosso grande aliado. Então, quem aí não faz ainda o investimento de maneira recorrente, pare, analise seu orçamento, conheça a sua capacidade de poupança e estabeleça esse compromisso. Se você é um bom pagador para os outros, por que não ser um bom pagador para você mesmo, para os seus projetos de vida? E a gente não está falando só de aproveitar com 65 anos, gente. Esse exemplo que eu dei é para mostrar para vocês o efeito do tempo. Mas vocês podem escolher se aposentar com 40, escolher assumir a independência financeira com 40, com 45, com 50. Tudo vai do quanto é suficiente para você. Claro, que legal, ótimo. Bom, deixando um recado final, né, para a galera aí, o que tu diria? Uma frase para a pessoa se estimular, né, nesse cuidado todo com as finanças. E também já deixa teu @ aí para as pessoas te seguirem. E uma última pergunta, tu não vai lançar um curso teu para as pessoas seguirem aí o passo a passo? Vamos
Vamos lá. Sim, agora, nessa fase da minha vida que eu tenho muito prazer em trabalhar com educação financeira e realmente ver o conhecimento transformando a vida das pessoas, né? O meu maior propósito e legado que eu quero deixar é ajudar as pessoas a viverem com mais liberdade, prazer e intenção, de fato, dentro de uma vida real, que caiba, né, hoje no seu orçamento. Então, nesse contexto, eu vou sim criar um curso que seja descomplicado, que traduza esses temas complexos justamente em aplicações práticas para a vida real. Então, assim que ele estiver prontinho, eu volto aqui com você, tá? Vai ser um privilégio poder estar lançando aqui junto com vocês. Legal. E um recado final que eu quero deixar para todos que estão aqui nos ouvindo é que o maior erro que a gente pode praticar na nossa vida financeira é não fazer nada só porque acha que se pode fazer pouco. Faça o quanto lhe é possível. Você nunca vai se arrepender de ter investido na sua própria vida, nos seus sonhos e na sua liberdade. Legal, gostei. Já me estimulou. E o meu canal não, né? Mas o meu perfil, para quem quiser acompanhar mais conteúdos, que agora eu quero me dedicar mais a conteúdos nesse sentido, é o @vivialcar no Instagram e no LinkedIn é Vivian Alcar. Vivian. E Vivian no LinkedIn. no LinkedIn. E no Instagram é só Vivi. Só Vivi Alcar. Alcar, mais fácil. Isso Legal. mesmo. Então, bom. Muito obrigada, né, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, ter dedicado teu tempo aqui com a gente. E para você que está nos ouvindo, não esquece de compartilhar esse conteúdo para quem possa precisar ouvir. E já se inscreve aqui e ativa o sininho, porque a gente vai lançar toda sexta-feira um novo episódio. Então você pode acompanhar e quem sabe no momento você possa vir aqui também. Então fica ligado aí, até o próximo Linkscast.